Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Justificados, ou ainda, o que justifica o cristão? Nós vamos ver aqui diversas citações bíblicas e vamos descobrir o que justifica o salvo. Somos justificados por Deus. Deus é o autor. Romanos 3, verso 26 diz: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Deus é o justificador. É ele o autor do plano da salvação. Antes de Jesus, todo ser humano ele era salvo por ouvir histórias dos hebreus, por ouvir as histórias do próprio Deus, e após Jesus, todo aquele que ouve o Evangelho, ele é justificado pela obra redentora do Calvário através de Jesus, cujo autor é Deus. Deus, ele é justo e justificador daquele que crê em Jesus. Nós também somos justificados pela graça. A graça é a fonte da justificação. Romanos 3, 24 diz: e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. Quando falamos de justificação, logo nós percebemos que a graça, que é a fonte da justificação, é gratuita. Então ninguém é justificado por dízimos ou justificado por ofertas, ainda que essas ações, tanto de ser dizimista, de dizimar, como de ofertar, sejam bíblicas. Mas a justificação, ela não é comprada. A justificação, ela é gratuita. Vem de Deus, através de Jesus Cristo. Também somos justificados pelo sangue. O sangue é a base da justificação. Lá em Romanos 5, verso 9, diz a Bíblia: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Por que o sangue? Porque o sangue é a marca do Evangelho. Aleluia! Jesus sendo homem, Jesus nascendo da concepção virginal de Maria, o Verbo se fazendo carne, verteu o seu sangue naquela cruz, derramando todo, e por isso o sangue justifica. A obra redentora do Calvário, o sangue de Jesus, é a marca do Evangelho. Pelo sangue somos justificados. Também somos justificados pela fé. Romanos 3, verso 8, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A fé é o princípio da justificação, onde nós também somos justificados. E em Romanos 3, 28 diz que nós somos justificados pela fé, sem as obras da lei. Considerando que existe 613 leis no Antigo Testamento, logo nós vamos perceber que é extremamente difícil, podemos até dizer, impossível ao homem comum cumprir as 613 leis e ser justificados pela lei. Certamente irá tropeçar em uma ou em meia lei, podemos assim dizer, contextualizando aqui, que o princípio é a fé. Em Romanos 5:1 ainda complementa: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, através da obra da redenção,
dando ao homem o livre-arbítrio, e este, pela fé, dirigindo-se e entregando-se a Jesus e vivendo uma vida de arrependimento e mudança de atitude, ele passa a viver pela fé, inteiramente confiando no Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Também somos justificados pela ressurreição de Jesus. A ressurreição é o reconhecimento da obra de Cristo no Calvário. Diga-se de passagem, a ressurreição significa dizer que Jesus concluiu. Ele não só veio e, como verbo que se fez carne, como viveu e palmilhou nesta terra, vivendo até os 30 anos, exercendo o seu ministério por cerca de 3 anos e meio, curando, libertando, ainda e então sendo caluniado, sendo ele vituperado, sendo ele morto e a morte de cruz, ele, Jesus, verteu o seu sangue, foi constatado que ele derramou o seu sangue, e aí nós podemos entender que ele concluiu a obra que havia de ser feita. E a ressurreição, nós podemos assim dizer, é a maior dificuldade para a humanidade. Crer na ressurreição. O único que ressuscitou dentre os mortos é Jesus Cristo. Podemos melhorar a frase dizendo: o primeiro que ressuscitou dentre os mortos foi Jesus Cristo, sendo ele o princípio, a primícia de todos aqueles que um dia ressuscitarão para a glória de Deus. Lá em Romanos, pela ressurreição de Jesus, somos justificados. Lá em Romanos 4, verso 25 diz: ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Não teria valor, não teria significado se simplesmente ele morresse, como diz a palavra de Deus, que um dia surgiu um tal de Judas lá, vindo da Galileia, também um chamado de Teudas, formaram os seus discípulos, ambos morreram e os seus discípulos se dissiparam. Mas Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, está sentado de Deus Todo-Poderoso, e a sua ressurreição justifica o cristão. Também somos justificados pelas obras, ou então pela manifestação das obras. Lá em Tiago 2, verso 21 a 25, diz assim: não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Uma pergunta. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então é chamado por Deus para demonstrar a sua fé através do sacrifício de seu próprio filho. Abraão obedeceu, Abraão ofereceu a Isaque, aleluia. E diz a Bíblia ainda, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Nós demonstramos nas obras a fé que temos. Nós demonstramos a fé que temos pelas obras que realizamos. E ainda diz o texto no versículo 25 de 2 de Tiago: de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho. Raabe foi aquela personagem bíblica que então socorreu os espias de Israel que estavam ali espiando a cidade de Jericó, que foi tomada pelos israelenses, e teve ali a ajuda de Raabe, porque Raabe acreditava que o poder de Deus estava com a nação de Israel e que aquela nação iria vencer, e ela queria aceitar então o Deus da nação de Israel.
A obra de Jesus, ela é completa. Jesus foi o autor e o consumador. Jesus foi a fonte, a base. E através do princípio da fé que ele deixou para que crescesse, desenvolvesse em nós, aleluia, ele concluiu a obra da cruz e deixando para nós a manifestação da crença, a manifestação da fé, através das obras que nós realizamos. Diga-se de passagem, existe a fé salvífica, que é aquela fé quando nós, então, aceitamos a Jesus como Salvador, aquela fé nos conduz à salvação. Existe a fé coletiva, quando cremos junto com alguém que recebemos ou iremos receber uma bênção de Deus. Existe também o dom da fé, é dado por Deus para que se realize milagre, manifestações, curas, aleluia, discernimento, entre outros dons do Espírito Santo. O cristão é justificado por Deus, Romanos 3, 26, justificado pela graça, Romanos 3, 24, justificado pelo sangue, Romanos 5, 9, justificado pela fé, Romanos 3, 28, Romanos 5, verso 1. O cristão é justificado pela ressurreição de Jesus, Romanos 4, 25, e o cristão é justificado pelas obras, ou então ainda a manifestação das obras, está lá em Tiago 2, verso 1 a 25. O que justifica o cristão? Como somos justificados? Vamos ficar diante do autor que é Deus, diante da graça que ele nos dá gratuitamente, com a base no sangue, e diga-se de passagem que o sangue é algo extraordinário, porque há poder no sangue de Jesus, e o diabo não gosta de ouvir pregações sobre o sangue de Jesus, muito menos ainda que se pronuncie algo a respeito do sangue de Jesus. O diabo fez de tudo para que Jesus vertesse o seu sangue. Ele não sabia que ao verter o sangue estaria ali concluída a obra da redenção, sendo tirado o pecado do mundo através da pessoa do sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia! Também justificado pela ressurreição. Já falamos aqui, a maior dificuldade da humanidade é acreditar que Jesus ressuscitou. A maior facilidade para a humanidade é tributar a glória a qualquer outro indivíduo, ou que se suponha que seja santo, ou divindade, que não seja o Senhor Jesus. Mas digo, somente Jesus ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e irá julgar todas as coisas lá no dia do grande trono branco. Também o cristão é justificado pelas obras ou a manifestação delas. Receba essa palavra em o nome de Jesus.